Olá, seja muitíssimo bem-vindo, seja muitíssimo bem-vinda à nossa nova série chamada Pentecostes, em que nos preparamos para esta grande festa da vinda do Espírito Santo. Pentecostes significa 50 dias. 50 dias que estamos da Páscoa. Então, para que possamos chegar a esses 50 dias e experimentar esse advogado prometido por Jesus ali, naquele momento em que ele sobe ao céu, a última mensagem da nossa série Ressurreição, eu quero te convidar neste dia, através dessa mensagem, a preparar o seu coração, que você possa abrir o seu coração para que o Espírito Santo venha até você, para que o Espírito Santo venha em socorro. Em cada um dos episódios dessa série, nós falaremos de um dom. Nós trataremos de um dos 7 dons do Espírito Santo, para que então em Pentecostes possamos receber a plenitude desse Espírito Santo. Mas antes da gente começar, eu gostaria de te pedir que você possa curtir essa mensagem, compartilhar, salvar, marcar alguém, escrever um comentário, de maneira com que as redes sociais possam distribuí-la para que ela chegue muito mais longe a tantos outros corações que hoje desejam e estão ardentes de receber a presença desse Espírito Santo. E o nosso tema de hoje é dom do entendimento ou dom da inteligência. Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 a 14. Veio sobre mim a mão do Senhor. No Espírito do Senhor, ele me levou para fora e me deixou no meio de uma planície repleta de ossos. Fez-me circular no meio deles em todas as direções. Vi que havia muitíssimos ossos sobre a planície e estavam bem ressequidos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão reviver? E eu respondi: Senhor Deus, só tu o sabes. E ele me disse: Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: Ossos ressequidos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que vou infundir espírito em vós, para que vivais. Eu vos darei nervos, farei crescer carne, e estenderei a pele por cima. Porei espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, ouviu-se primeiro um rumor, e logo um estrondo, e os ossos se juntaram uns aos outros. Eu olhei, e vi nervos e carne crescendo sobre eles, e a pele que se estendia por cima, mas não havia neles espírito. Ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem. Dirás ao Espírito: Assim fala o Senhor Deus. Vem, ó Espírito dos 4 ventos, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei segundo me for ordenado. E o Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram de pé, como um exército imenso. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos não são toda a casa de Israel. Eles dizem: Nossos ossos estão secos, nossa esperança acabou, estamos exterminados. Por isso, profetiza e dize-lhes: Assim fala o Senhor Deus: Vou abrir vossos sepulcros. Eu vos farei sair de vossos sepulcros, ó meu povo, e vos conduzirei para a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e deles vos fizer sair, ó meu povo. Infundirei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei sobre vosso próprio solo, e sabereis que eu sou o Senhor. Eu digo e faço. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós vamos, durante todo esse momento, essa partilha, nós vamos voltar.
a cada parte dessa passagem, para que a gente possa entender. Mas de início, eu sei que talvez você já tenha ouvido por diversas e diversas vezes a respeito dessa passagem dos ossos secos. Mas eu quero te chamar a atenção para aquilo que é dito já no começo dessa passagem. Diz que a mão do Senhor veio sobre ele, sobre o profeta que escreve, sobre Ezequiel, e levou à planície. Sabe o que significa dizer que ele foi levado à planície? Planície é um lugar reto, é um lugar cômodo, é um lugar onde as pessoas não esperam que ali tenha nenhum tipo de dificuldade. Quando a gente anda sobre uma planície, isso significa que é muito fácil a forma da gente fazer. Desculpa te contar, meu irmão e minha irmã, mas muitas vezes nós temos chegado a essa mesma situação de ter os nossos ossos secos, isso é, da nossa vida ter terminado, justamente porque estamos caminhando apenas em planícies. Nós não aceitamos a dificuldade, nós não aceitamos os desafios da vida. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te contar uma coisa. Vida fácil não forma santos. Santos são formados por uma vida de luta. Santos são formados por uma vida em que somos exigidos a ser fortes, ainda mais fortes. É por isso, por tantas pessoas quererem comodidade, isso é, eu não quero fazer nada, eu não quero sair do meu lugar, eu não quero simplesmente ficar me doando, eu não quero. E é por isso que tantas e tantas pessoas têm morrido. Têm morrido de verdade. Não morrido fisicamente não, mas andam como vivos mortos pelo mundo. Uma vida fácil não forma santos. Nunca formou e nunca vai formar. Todos os santos foram lapidados nas dificuldades da vida, nas forjas da vida. Então, se você, meu irmão, minha irmã, está passando por um momento difícil, saiba que nós estamos sendo formados. Ninguém é capaz de entrar no céu junto com Jesus que sobe, que é elevado ao céu em corpo e alma, se não for santo. O céu foi feito para os santos. E santo não significa não ter pecado, mas santo significa não ter desistido da luta. Santo significa não ter se entregue. Santos significa ter se levantado. E é isso que acontece. Quando o Senhor coloca ele naquela planície, o Senhor faz ele andar por aquela planície. Sabe por quê? Porque se a gente for lá no primeiro capítulo de Ezequiel, quando ele é chamado pelo Senhor, a gente vai ver que quando ele foi chamado, era um vento muito forte. Porque o vento muito forte, ele representa sim o Espírito Santo para cada um de nós. Mas todo vento forte, além dele poder limpar, além dele poder trazer vida nova, ele também destrói. Ele destrói aquilo que é oco, ele destrói aquilo que não serve. É por isso que muitas e muitas vezes nós vemos aquelas volumosas aroeiras tombadas porque o interior está vazio. Não basta você ser volumoso, não basta você ter realmente essa posição, ficar se mantendo aí, né, mostrando para todo mundo que você é forte, que você é firme, que você está no Senhor, porque se o seu interior estiver vazio, se você tiver abandonado o Senhor, se você não tem alimentado o seu interior com a presença do Espírito Santo, desculpa meu irmão, mas quando o Espírito Santo chegar, você vai tombar. É bonito porque muitas vezes a gente olha para um esmirradinho lá de um bambu. Pense num bambu japonês. Se você plantar um deles, eu não sei se você já teve essa experiência, mas ele demora de 3, 4 anos para ele começar a crescer. Você planta ele lá, você volta um ano depois e fala, cara, não cresceu nada. É porque, na verdade, antes de um bambu crescer, ele enfinca a raiz, ele vai para baixo. Se ele cresce 12 para cima, ele está crescendo para baixo, quase 12 também. Então, durante 3, 4 anos, o bambu, ele só cresce as suas raízes. Ele se firma. Para depois, então, a hora que você olha, ele subiu de uma vez, daí você fala, ué, o que aconteceu? Aconteceu que primeiro ele firmou suas raízes. Assim acontece com o cristão. Ninguém cresce em santidade, ninguém cresce numa vida em Deus, ninguém tem uma vida que realmente se eleva, ninguém tem uma vida que realmente você vai para cima enquanto você não enfincar suas raízes em Deus.
Não adianta você querer fazer as coisas evoluírem, elas não vão evoluir enquanto você não colocar as suas raízes em Deus. É por isso que Jesus, quando anuncia, ele fala, olha, construa a sua casa sobre a rocha, porque vai vir um vento impetuoso, vai chegar o tempo de chuva, e se a sua casa não estiver sobre a rocha, ela vai desmoronar. E é isso que acontece aqui. Pessoas que estavam ali na planície e que foram morrendo pouco a pouco, foram sendo comidas pelos bichos até o ponto de chegar a ser apenas osso exposto ao sol, osso. Ele não diz que é um osso seco, um osso ressequido, mas ele diz que é ossos muito ressequidos. E Ezequiel diz que ele vai andando no meio de tudo aquilo. E quando ele está andando no meio de tudo aquilo, ele está ali experimentando que ali já não existe mais vida, de que ali já não tem mais nada que traga esperança. E olha só o que acontece para ele. O Senhor pergunta, filho do homem, esses ossos poderão reviver? E ele respondeu, Senhor, só tu, Senhor, sabe. E daí o que Deus diz a ele? Profetiza sobre esses ossos. Diz-lhes, ossos ressequidos, ouvi a palavra do Senhor. Assim o Senhor Deus diz a esses ossos, eis que vou infundir espírito em vós, para que vivais. Eu vos darei nervos, farei crescer carne, e estenderei a pele por cima. Porei espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Quando ele começa a andar ali entre os ossos, aqueles ossos eles estão desunidos, tanto que depois vai falar que eles vão começar a se juntar. Eles estão bagunçados. Sabe por que eles estão bagunçados, meu irmão? Porque ali, aquelas pessoas que ali estão, elas foram abandonando pouco a pouco o Senhor, abandonaram primeiro a palavra, abandonaram a oração do terço, abandonaram a Santa Missa, abandonaram a leitura e a meditação da Santa Bíblia, a oração, abandonaram a adoração, abandonaram a comunhão com os irmãos. Lá tem de tudo, lá tem de tudo. Lá tem pessoas que cresceram dentro da igreja e tem pessoas que não cresceram. Tem recém-convertidos que morreram e tem pessoas que estavam há muito tempo e também morreram. Sim, lá tem leigos, lá tem casados, solteiros, lá tem religiosos e religiosas, lá tem sacerdotes, pessoas que abandonaram o Senhor em algum momento. Porque nenhum de nós tem vida longe do Senhor. E cada um de nós vai se deteriorando, vai morrendo a ponto de tudo ir queimando, de sendo arrancada, tudo aquilo que é nosso, osso, pele, nossa vida vai sendo arrancada a ponto de se tornar osso ressequido pela própria vida. E daí o Senhor diz para que o profeta realmente profetize. Sabe o que o Senhor quer dizer quando Ele manda o profeta profetizar ali? Ali Ele quer dizer para que ele olhe para tudo aquilo e faz ele caminhar ali, é para falar para ele, olha, aqui não tem mais vida, não tem mais nada humanamente que possa ser feito. Isso acabou todas as esperanças. Ali não tem carne, ali não tem nada. Talvez você esteja se sentindo assim, talvez você esteja se sentindo sem nada. Como se hoje você não tivesse mais nada realmente, talvez você se sinta sem ninguém. Talvez hoje você veja os seus negócios se desfazendo, a sua família se desfazendo. Talvez você nem perceba que já se desfez, mas talvez você perceba que tem alguma coisa ali muito estranha. Pense, naquela planície, naquele lugar, havia osso, profeta e o Espírito. Pensa, onde tem o profeta não faz sentido ter osso, onde tem o Espírito não faz sentido ter osso. Era preciso que houvesse vida. Sabe por quê? Porque muitas e muitas vezes nós continuamos sim caminhando, continuamos sim indo para a igreja, participando de tudo. Nós continuamos ali, pedindo o Espírito Santo, mas da boca para fora, sem realmente desejar essa presença do Espírito Santo, e vamos ficando assim também. Ossos ressequidos não são só aqueles que já estão longe do Senhor, não, mas muitas vezes somos muitos de nós. E é esse o nosso chamado hoje. Para que a gente deixe essa profecia se cumprir dentro de cada um de nós e para que nós experimentemos essa vida. Mas olha só, ele pede para que o profeta ordene, para que aquilo lá aconteça.
E de início, enquanto ele profetizava, não foi depois que ele profetizou, não. Era enquanto ele profetizava, isso é, enquanto o Espírito começou a agir, as coisas já começaram a mudar. Diz que primeiro ele ouviu um rumor e depois ele ouviu um longo estrondo. E os ossos se juntaram uns aos outros. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha ouvido um grande barulho. Talvez hoje você tenha ouvido um barulho que está te ensurdecendo. Coisas que você fala, eu não estou mais ouvindo o Senhor. Eu já não estou sentindo mais nada. Talvez você está ouvindo o barulho de tantas coisas falando, de tanta coisa sendo cobrada de você. E pode ser que esse barulho seja realmente o estrondo que precisava para começar a se juntar a todas essas suas coisas que estão perdidas. Para todas essas suas coisas que estão bagunçadas. Talvez esses ossos ressequidos bagunçados seja a sua casa bagunçada, a sua família, a sua empresa, o seu trabalho, as suas amizades, o seu coração, o seu interior. E esse estrondo que você está ouvindo pode ser justamente a cura que está chegando. Essa presença do Espírito Santo que vem até o nosso encontro. E os ossos ali começaram a se juntar. E conforme foram começando a se juntar, foi crescendo nervos e carne sobre eles. E a pele se estendia por cima, mas não havia ali espírito. E daí então, o Senhor vai fazer com que o profeta proclame uma nova profecia. Mas antes de nós falarmos dessa nova profecia, eu quero te chamar bastante atenção. Porque muitas e muitas vezes nós nos vemos de pé, mas não passamos de ossos de pé. Talvez falte em nós hoje o Espírito Santo. Talvez a gente saiu daqueles ossos que a gente era e que estava espalhado. Mas ainda falta em nós vida. Não tem como nós sermos cristãos se dentro de nós não houver vida, não houver alegria. Talvez o mundo, tantas coisas, tantas situações, tenha roubado de você a alegria de viver, de ser de Deus. Não adianta estarmos em pé, não adianta estarmos ali todos juntos. Não vai adiantar, não adianta o nosso corpo estar formado. É preciso vida. Então o profeta começa a profetizar pedindo que o Espírito venha. E olha que bonito que vai dizer. Eu profetizei conforme me for ordenado, e o Espírito entrou nele. E eles se levantaram, viveram e se puseram de pé como um exército imenso. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos inteiros, nós não estamos destroçados por tudo aquilo que tem acontecido. Mas isso quer dizer que quando o Espírito entra em nós, ele nos coloca de pé. É que não tem como acontecer a graça de Deus se nós não estivermos de pé. Por isso que ele pede ao profeta, fique de pé e profetiza. Levante-se e profetiza. E nesse mesmo momento em que ele profetiza e pede o Espírito Santo levanta. Sabe por quê? Porque a gente não se levanta sozinho. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos que o Espírito Santo nos inunde para que a gente possa levantar. Levantar para uma nova vida. Mas é preciso clamar por esse Espírito Santo para que ele nos traga vida nova. Não dá mais para ser como foi até agora. Você não foi feito para ficar prostrado diante das situações da vida. Não basta você estar inteiro, é preciso que você se levante. Se você hoje não tem forças, porque nós realmente não temos forças por nós mesmos, peça ao Espírito Santo para que ele venha até você e para que realmente se levante. Aliás, hoje eu quero repetir essa mesma profecia sobre sua vida. Venha ao Espírito Santo de Deus sobre todas essas pessoas que hoje ouvem essa mensagem. Sopra dos 4 cantos do céu, sopra dos 4 ventos e inunda a cada um de nós, ó Espírito Santo. Para que cada um de nós experimente realmente ser tomado por vida nova. E para que a gente se levante de onde a gente está. Hoje o Senhor quer te levantar onde você está. Onde você ficou caído, o Senhor veio ao seu encontro. E há então uma terceira profecia. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, nossos ossos estão secos, nossa esperança acabou, estamos exterminados. Por isso profetiza e diz-lhes, assim fala o Senhor Deus, vou abrir vossos sepulcros, eu vos farei sair de vossos sepulcros, ó meu povo, e vos conduzirei para a terra de Israel.
e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e dele vos fizer sair, ó meu povo. Sabe o que isso significa, meu irmão? Que muitas vezes nós estamos sim vivos, nós estamos sim em pé, cheio do Espírito Santo, mas mesmo assim vivemos como sepulcros caiados, vivemos como se estivéssemos vazios, vivemos como se estivéssemos mortos. E isso, não testemunhamos, ficamos combatendo contra a vontade de Deus, não permitimos com que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Hoje o Senhor veio para levantar a cada um de nós, para nos fazer de novo crescer em graça. Onde nós estamos hoje, o Espírito Santo quer inundar a cada um de nós. E é justamente isso, quando Jesus sobe aos céus, Ele promete que Ele vai nos enviar o Espírito Santo, o advogado, o paráclito, aquele que nos dá vida. E a vida chegou até cada um de nós. Hoje o Espírito Santo quer derramar sobre cada um de nós justamente essa vida. Ele quer nos fazer ficar em pé de novo. Ele quer nos devolver carne, nervos, pele, tudo o que for necessário. Quer nos devolver vida. Não basta ter corpo, é preciso que o Espírito nos habite. E meu irmão, minha irmã, onde o Espírito habita, milagres acontecem. As vidas são transformadas. Nada permanece como era antes. A glória de Deus vem e permanece ali. Por muitas e muitas vezes nós ouvimos falar do Espírito Santo. Dizemos que recebemos Ele lá no batismo, que confirmamos Ele na crisma. Mas é preciso que a gente clame para que Ele se manifeste dia a dia dentro de nós, não basta Ele estar dentro de nós. É preciso com que nós deixemos Ele se manifestar, é preciso que nós deixemos Ele realizar as suas obras. E aí sim, é preciso que nós tenhamos coragem de deixar todas as sepulturas. Eu não sei onde você está hoje trancafiado. Eu não sei qual é a situação que hoje tem te trancado, te prendido. Mas permita com que o Espírito Santo te invada, que Ele reorganize as coisas na sua vida. E ao reorganizar as coisas na sua vida, que Ele te traga a vida, te encha de um novo sopro. E assim então, que todo túmulo possa ser aberto e que você possa experimentar vida nova. Ali, aquele profeta que chegou e contemplou tudo desordenado, tudo ressequido, muito ressequido por sinal, ele pôde contemplar a glória do Senhor porque ele profetizou. E assim que você sair da sua sepultura, não basta só você querer viver, porque se você continuar na planície, vai voltar ao mesmo lugar. É preciso que você vá ao encontro dos demais irmãos. É preciso que você profetize em outras planícies. Não dá mais para você ficar parado, achando que o Espírito Santo que tem que ficar te empurrando para onde você precisa ir. É preciso que você se torne dócil. Que você permita com que Ele te leve. O vento sopra, mas é preciso que você se coloque no barco e levante a vela, para que então se aproveite esse vento que sopra. Por vezes, e muitas vezes, reclamamos que o Senhor esqueceu de nós, mas Ele não esqueceu. Reclamamos que não temos sido cuidados, mas Ele tem cuidado a todo tempo. Mas não dá mais para ficar querendo uma vida fácil. É justamente isso. Deus escolheu aquilo que aos olhos humanos parecem loucura, a fim de enganar aqueles que se acham tão entendidos, tão sábios. E é por isso que o primeiro dom do Espírito Santo que hoje nós precisamos pedir é justamente o dom do entendimento, o dom da inteligência. E quando a gente fala dom de inteligência, a gente já pensa logo, numa pessoa que consegue responder uma prova bem, que ela consegue ir muito bem nas provas, que ela consegue fazer conta de matemática de cabeça. A gente pensa em coisas desse tipo. Que resolvem problemas rapidinho, né? Sabe tudo, lê tudo, consegue falar sobre qualquer assunto. Não, esquece. Essa inteligência é vã.
Não que você não possa fazer, pode sim. Você pode estudar, mas o Senhor precisa te conduzir. Essa inteligência que vem de Deus, esse entendimento, é nós começarmos a compreender as coisas com olhos espirituais. Entender que vai muito além daquilo que é o plano físico, que vai muito além daquilo que os nossos olhos podem ver. É preciso que a nossa alma veja. É preciso que a nossa alma consiga ver as obras do Senhor acontecendo. O dom do entendimento é aquele dom que nos dá a capacidade de perceber que tudo aquilo que temos e somos vem de Deus. Vou te contar mais uma coisa. Antes de Ezequiel ir lá profetizar, sabe o que acontece? O Senhor já tinha chamado ele através daquele vento impetuoso, que arrasou um monte de coisa, mas que ele sentiu a presença de Deus. E daí chega um momento, lá no capítulo 24, se eu não me engano, 23, 24, o Senhor vai dizer para ele: olha, querido profeta, eu tirarei dos teus olhos as delícias dos teus olhos. Sabe quem era a delícia dos olhos de Ezequiel? Era sua esposa. Se você estiver agora perto da sua esposa, do seu esposo, diga a ele: delícia dos meus olhos. Olha que bonito. Ele tira e diz que vai tirar. Sabe o que acontece? Chega num momento que realmente Deus tira a mulher de Ezequiel dele. Ele fica sem ela. Ela morre. E a passagem vai dizer que Ezequiel não fica ali se lamentando, não fica ali chorando. E no outro dia, Ezequiel já está lá profetizando. Sabe por quê? Sabe por que isso acontece? Não é porque Ezequiel era insensível, não. Olha só a maneira como Deus fala para ele: eu tirarei a delícia dos teus olhos. Porque era assim que Ezequiel via, era assim que Ezequiel contemplava a sua esposa. E Deus reconhece isso nele, mas Deus diz a ele que vai tirar aquilo que ele tem de mais precioso. E no outro dia, Ezequiel está profetizando como se nada tivesse acontecido. E não é pela sua insensibilidade, não é pela sua falta de dor. Não, mas é pela vontade de cumprir aquilo que é a palavra do Senhor. É por se deixar dominar por esse Espírito Santo. Sabe por que nessa época aqui, antes de um profeta dizer as profecias, de proclamá-las, ele precisava viver a mesma situação do povo. Eu não sei porquê, mas talvez hoje, seja diferente, né? Que é tão fácil proclamar profecias quando não se vive da mesma forma, né? Não existe profeta que não tenha experienciado a dor do seu povo. Ele precisa experienciar isso. Talvez, meu irmão, minha irmã, essa situação que você está passando aí seja justamente para que depois que você passar por ela, você possa profetizar para tantos outros que passarão por situações parecidas. Você está pronto? Você está pronta? Quantas situações você já passou na sua vida e que você considera que foram terríveis, difíceis, como ossos ressequidos e bagunçados? Você tem profetizado na vida de tantos outros que têm passado por situações semelhantes? O que Deus tem feito através de você? Você tem entendido as situações da sua vida de maneira a compreender de que Deus não te abandonou? Lógico que Deus não quis aquele momento difícil, Deus não quis aquela morte acidental, Deus não quis aquele crime, não quis. Mas diante de tudo isso, Deus sofreu ali com você. No entanto, a graça dele precisa continuar acontecendo na sua e na minha vida. E nós precisamos nos tornar profetas. Olha como termina essa passagem. Eu saberei e sabereis vós que eu sou o Senhor, quando eu abrir vossos sepulcros e dele vos fizer sair, ó meu povo, infundirei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei sobre vosso próprio solo, e sabereis que eu sou o Senhor. Eu digo
e faço o oráculo do Senhor. A mesma promessa feita aqui, ela foi feita por Jesus quando Ele subiu ao céu. Ele nos garantiu que Ele nos enviaria o seu Espírito Santo. E está chegando a hora. Prepare o seu coração. Se o seu coração estava longe do Senhor, se o seu coração estava como o osso ressequido até agora, que você busque a confissão, busque a Eucaristia, busque a adoração, busque a comunhão com a palavra, busque a oração diária, busque a oração do Santo Terço. E busque pedir esse Espírito Santo para que os seus ossos se unam. E se fizer barulho, saiba que é a sua salvação chegando, é a sua solução chegando. Porque santos são forjados no fogo, assim como o ouro é purificado. E peça para que esse Espírito Santo venha até você. Peça para que Ele te dê justamente esse dom, o dom do entendimento, para que a gente passe a entender a vida de uma maneira muitíssimo melhor, que a gente passe a entender a vida com os olhos do Senhor, com os olhos de Deus. Se você puder agora, feche seus olhos e peça justamente isso. Vem Espírito Santo ao meu encontro. Vem Espírito Santo realizar em mim obra nova. Vem Espírito Santo, sopra dos 4 cantos do universo sobre cada um de nós. Vem Espírito Santo e nos traz vida nova. Espírito Santo, una os nossos ossos que hoje estão ressequidos, estão bagunçados. Acerta, ó Espírito Santo, ajuda-nos a acertar tantas coisas que estão bagunçadas em nossa vida. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, acertando e colocando as coisas em ordem na nossa vida, tantas coisas fora de lugar, tantas paixões desordenadas, tantas situações realmente vividas de forma errada. Vem, ó Espírito Santo de Deus, e realiza a obra dentro de cada um de nós. Vem Espírito Santo e nos enche da Tua presença. Vem Espírito Santo como fogo abrasador que queima o nosso coração de novo por amor a Ti. Vem como água que refresca no nosso deserto, como brisa para nós que estamos cansados, como vento abrasador para que arranque tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que é ruim, para que limpe as nossas vidas. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo e transforma o nosso interior, vem nos trazer vida, nova vida, ó Espírito Santo. Vem inaugurar em nós um novo tempo, nós desejamos a Tua presença, nós desejamos a Tua vontade. Derrama sobre nós o dom do entendimento, para que nós possamos olhar para as situações e para a vida com os mesmos olhos do Senhor. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus e realiza no mais íntimo de cada um de nós. Dá ordem às nossas paixões, dá ordem aos nossos sentimentos. Que fique para trás, ó Espírito Santo, todo o nosso passado. Que ele seja curado dentro de cada um de nós e que a gente não queira carregar mais tudo isso conosco. Vem Espírito Santo de Deus e ajuda-nos a tomar uma nova decisão, uma decisão de nos entregarmos completamente a Ti. Pede, vem Espírito Santo, vinde Espírito Santo sobre nossa família, vinde Espírito Santo sobre a nossa casa, aquilo que nós vivemos aqui. Vinde Espírito Santo sobre a situação difícil que nós passamos, dificuldade no relacionamento, dificuldade na fidelidade, dificuldade financeira, dificuldade no trabalho. Vem Espírito Santo de Deus nos dar força para que nós possamos nos levantar, que a vida não nos mantenha caídos, que a vida não nos mantenha presos em sepulcros. Vem Espírito Santo de Deus, dá-nos dos Teus dons, traz unção a cada um de nós, traz alegria ao nosso coração, desperta, ó Espírito Santo, vida nova. Cura os nossos corações, ó Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Repousa sobre nós. Realiza em nós o Teu querer. Sopra, ó Espírito Santo, dos 4 ventos. Sopra sobre cada um de nós. Meu irmão, minha irmã,
Eu desejo que o Espírito Santo superabunde na sua vida. Eu desejo que essa série Pentecostes te traga um novo fogo e um novo vigor. Se foi importante para você essa partilha, curte, comenta, deixa uma mensagem ou marca alguém ou envia ela para alguém, de maneira com que muito mais irmãos possam receber essa graça e se preparar para a vivência desse Pentecostes. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Ó Maria, Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Sinta o meu abraço fraterno. Até a nossa segunda mensagem de Pentecostes.